Época de Dia dos Namorados e aquela pergunta que sempre aparece mais do que o normal. Finanças em casal. Como lidar com isso? O que é o certo a ser feito? Bom, antes de começar a falar sobre esse tema, eu já antecipo que não tem certo nem errado. Depende muito mais das pessoas envolvidas. E como a Paula Zogby do meu time disse muito bem, não tem uma receita certa, depende do bolo. Quando a gente fala em finanças, primeiro sobre planejamento financeiro, o mais importante é que as pessoas tenham um diálogo, justamente para que os sonhos sejam compartilhados e não só compartilhados, mas planejados juntos. Então, esse é o ponto mais importante. Tem gente que prefere ter as contas separadas, tem gente que prefere ter conta conjunta, tem gente que prefere pagar as contas proporcionalmente ao que cada um ganha. Isso vai depender muito de cada um, mas o mais importante em todos esses cenários é que tenha transparência e que as pessoas conversem, porque no fim, cada um tem os seus sonhos, os seus planos, mas tem muitos sonhos em comum. E principalmente para esses sonhos em comum, é muito importante que eles sejam conversados e planejados juntos. Quando a gente fala de investimentos, é a mesma coisa. Hoje não dá para ter uma conta de investimentos em um CPF só para duas pessoas, né? Porque precisa que seja o CPF de cada um. Então tem essa dificuldade para quem quer investir junto. Mas aí eu acho que também é a mesma regra, não a mesma regra, né? Não é regra, mas é a mesma dica na hora do planejamento financeiro, que é entender quais são os sonhos que estão sendo compartilhados para pensar nos melhores investimentos. Até porque não dá para o lado trader brigar com o lado mais conservador e ficar nisso, né? É sempre importante entender quais são os sonhos que são compartilhados e quais são os investimentos para aquele sonho. O sonho, por exemplo, da aposentadoria é diferente do sonho de uma viagem, que é diferente do sonho de comprar uma casa própria. E para cada um desses sonhos é interessante um tipo de investimento. Quando a gente fala de renda fixa, por exemplo, que é um tipo de investimento mais previsível, ele acaba dando uma segurança a mais do que a renda variável, que é investir em bolsa, por exemplo. Então, é sempre importante entender qual que é a parcela ideal desses investimentos em cada tipo de sonhos. E para isso, de novo, nada melhor que o diálogo, que conversar e entender o que faz sentido para as duas partes, né? E nesse sentido, uma outra coisa que é muito importante também é a diversificação. Por mais que você escolha ter os investimentos compartilhados, mas em contas separadas, como eu disse, tem que ser em conta separada, porque não tem essa opção operacional de ser junto, você tem que pensar de forma diversificada também com a outra parte, né? Com o seu companheiro ou sua companheira. Então, se você pode decidir que um investe mais em investimentos mais conservadores, o outro mais em investimentos agressivos, isso pode gerar uma dificuldade na hora de olhar o todo, mas é sempre importante, se vocês decidirem fazer desse jeito, olhar o todo, porque esses investimentos vão se complementar e trazer a diversificação. Ou, outra opção é vocês terem as suas contas, né, de investimentos na corretora para investir, os dois terem isso de forma diversificada, mas considerando os sonhos que são compartilhados, né? E de novo, a gente cai na dica número 1, que é diálogo, que é conversar, é ter bastante transparência. E eu desejo a todos um feliz Dia dos Namorados. Depois disso, com muito diálogo e muita conversa e muito amor.